estiver concluída, vamos então encerrar a participação da plateia, portanto, dos jovens que vão falar, repito, em nome de 19 áreas distintas. Assim sendo, Sua Excelência, Sr. Presidente, nós queríamos ouvir da sua parte quais são as expectativas que tem para este diálogo, o que pretende com dinâmicas do género e que faça de facto aqui a introdução daquilo que será este nosso diálogo. Muito obrigado. Okay, muito obrigado. Os moderadores deste encontro apresentaram-se. Eu gostaria de fazer o mesmo, apresentando-me também. Dizer apenas que eu sou o jovem João Lourenço. De resto, a minha vida é pública, portanto, penso que em termos de apresentação é tudo. Correto. Assim sendo, Mara, convido-te a começar a atividade com o primeiro participante, já para mostrarmos aqui às pessoas presentes como será a dinâmica e é importante que digamos que por vezes eu ou a Mara iremos acrescentar mais um ou outro ponto para clarificar ou mesmo também fazer algumas perguntas concernentes à questão da pessoa que fez a intervenção para complementar. Sim, só um minuto, Mara. Eu dizia tudo em termos da apresentação da minha pessoa, mas não é tudo em termos da abertura do encontro. Portanto, já foi aqui dito que encontros do género tiveram lugar durante o meu mandato na cidade do Soio, creio que foi a primeira, e depois na cidade do Cuito Bié. O nosso país está a viver um momento difícil, como todos os demais países estão a viver, não é apenas o caso de Angola, mas vamos falar de Angola e apenas de Angola. Nosso país vive uma situação de crise econômico-financeira, cujas razões penso que podemos dispensar. Em princípio, em duas palavras, diríamos que esta crise deve-se a dois fatores: ao baixo preço do principal produto de exportação da Angola, que é o crudo, petróleo bruto, que é uma commodity cuja definição de preço não depende de nenhum país, de absolutamente nenhum. Depende de um conjunto de fatores, entre os quais o principal é o equilíbrio entre a oferta e a procura. Bom, e uma segunda razão da crise econômica e financeira que o nosso país vive desde 2014 é o grande nível de endividamento externo a que o nosso país está sujeito. O que leva a que as receitas em divisas que o país produz, uma boa parte dessas receitas destinam-se a honrar os nossos compromissos para com os nossos credores. O país tem esta obrigação de honrar com os compromissos com os seus credores. Portanto, isto é o que leva à situação de crise econômica e financeira a que o país está sujeito desde há pelo menos 6 anos atrás e que, infelizmente, ainda não conseguimos sair dessa mesma situação. Como se não bastasse, desde o início do corrente ano, que o mundo, não apenas Angola, vive e enfrenta um desafio, quem sabe, maior do que a crise econômica e financeira da pandemia do Covid-19, que afeta tudo, afeta a economia dos países, afetar negativamente a economia dos países, afeta a vida das famílias, afeta a vida dos cidadãos no geral e, em particular, dos jovens. Num quadro como este, é natural que
as dificuldades sociais aumentem. Não se podia esperar outra coisa. Portanto, é irrealista pensarmos que num quadro como este, de crise económica e financeira, de crise em termos de saúde pública, ou seja, a existência da pandemia de Covid-19, que algum país no mundo tivesse indicadores econômicos e sociais melhores do que antes do surgimento dessa mesma pandemia. É neste quadro que entendi ter este encontro com um grupo representativo das várias franjas que compõem a nossa juventude, uma vez que a juventude, por ser a maioria da nossa população, portanto, o país tem cerca de 30 milhões de habitantes, acreditamos que mais de 15 milhões sejam jovens, portanto, são aqueles que, em princípio, mais sentem com esta situação. Tanto dificuldades como a escassez do emprego, a escassez da habitação e outras que vocês melhor do que eu dirão, é o que nós queremos ouvir aqui. Nos últimos dias, os jovens têm feito uso de uma forma de fazer chegar as suas preocupações ao poder. Há várias formas. Uma delas são as manifestações. Nas manifestações, os manifestantes, não importa se jovens ou não, procuram fazer chegar ao poder aquilo que lhes aflige. E fazem-no marchando, empunhando cartazes com a mensagem que querem fazer chegar ao poder. Isto é universal, em Angola também é assim, é um direito que assiste aos cidadãos, protegido pela própria Constituição, e não há poder político nenhum que possa, portanto, retirar esse direito que cabe a todos os cidadãos, incluindo os jovens. Só que as coisas na vida não são tão lineares assim. Uma coisa é nós termos o direito e outra coisa é podermos ou não podermos exercê-lo, beneficiar dele. E o que acontece é que, por força das medidas impostas, primeiro no estado de emergência e agora mais recentemente na situação de calamidade pública, o Executivo tem a obrigação de proteger a vida, tanto o bem mais precioso que é a vida do ser humano. E por esta razão tomou um conjunto de medidas, muitas delas que limitam o exercício efetivo dos direitos dos cidadãos por um período que é temporário, portanto, não é definitivo, essa limitação não é definitiva. A província de Luanda está sob cerca sanitária. É um direito as pessoas circularem livremente por todo o território nacional. No entanto, por força dessas medidas, no quadro da calamidade nacional, não é tão simples viajar, sair de Luanda, da província de Luanda. Pode sair sim, mas mediante o cumprimento de determinados requisitos. É um direito dos cidadãos, agora, nesta época balneária, irem à praia. Mas estão impedidos de o fazer. É um direito às pessoas
darem festas, casamentos com o número de pessoas que eles entenderem, de acordo com a sua capacidade financeira. O angolano gosta de festas. Os casamentos dos angolanos não são com 10, 15 pessoas, são com 300, 400 pessoas. No entanto, não podem fazer. Da mesma forma que não podem, por força dessas mesmas medidas, provocar ajuntamentos na via pública, superior a um certo número definido por decreto presidencial. As manifestações não são outra coisa senão ajuntamentos públicos. Portanto, quando o Executivo diz que o Executivo não proíbe a realização de manifestações, o Executivo proíbe ajuntamentos. Mas se o ajuntamento equivale, ou se a manifestação equivale a ajuntamento público, é óbvio que, chame-lhe o nome que quiser, esse ajuntamento não deve ter lugar, sob pena de contribuir para o alastramento do vírus do Covid-19 pelo território nacional. Até aqui temos a situação mais ou menos controlada. E é obrigação do Executivo continuar a trabalhar, continuar a lutar, no sentido de evitar que a situação chegue ao ponto em que hoje se encontram muitos países do continente americano e praticamente todo o continente europeu, em que o Serviço Nacional de Saúde desses países saturou, colapsou, já não há camas suficientes, não para os doentes no geral, mas já não há camas nas unidades de cuidados intensivos, que é onde, regra geral, as pessoas morrem. Portanto, são as áreas mais críticas de qualquer hospital, onde não deve faltar camas, que são as UTIs ou UCIs. Na Europa, as unidades de cuidados intensivos colapsaram. É isso que nós queremos, é esta situação que nós queremos ver replicada aqui no nosso país. Nós que não temos tanta capacidade assim para produzir medicamentos, produzir equipamentos médicos, material de biossegurança, etc. Importamos praticamente tudo. Nós entendemos que não é isso que queremos. Temos que fazer tudo, e não apenas o Executivo. Nós estamos a apelar para que sejamos todos nós, toda a sociedade angolana, a fazer o mesmo esforço, o mesmo sacrifício, para evitar chegarmos a uma situação de colapso. E uma vez que estamos a impedir os cidadãos de exercerem o seu direito de manifestação, ou seja, estamos a impedir os agrupamentos na via pública, onde poderiam nos fazer chegar as suas preocupações por via das mensagens escritas nos cartazes, entendemos encontrar uma forma alternativa que não viola o decreto presidencial, que é esta, porque podemos estar reunidos aqui desde que cumpramos com espaçamento e tenhamos as máscaras no rosto, na cara, para que os jovens façam chegar na mesma o que lhes aflige e que estaria, caso fizessem as manifestações, espalhado nos cartazes. Portanto, o que muda é a forma de o fazer, mas
Aqui, no fundo, estão-se a manifestar. Embora convidados, mas estão-se a manifestar. Através das vossas intervenções, vocês vão se manifestar. Vão dizer, e se calhar melhor, com maior propriedade, com mais calma, sem barulho, sem queimar pneus, sem destruir o patrimônio público e privado, de pacatos cidadãos que passam na rua, vão se manifestar. Vão fazer chegar em primeira mão, à mais alta instância do poder, aquilo que vos aflige. Portanto, é esta a alternativa, digamos, que encontramos para que enquanto não puder haver grandes ajuntamentos na via pública, porque isso não é perene, não é para sempre, é uma situação temporária. Nós analisamos de 30 em 30 dias o conteúdo do decreto presidencial. Tanto podemos agravar, como podemos aliviar. O conjunto das medidas constantes do decreto presidencial, em cada 30 dias ou menos, portanto, eles têm a duração de 30 dias, mas se de repente, por algum milagre, concluirmos que os níveis de contaminação baixaram drasticamente a nível de todo o país, nem precisamos de esperar os 30 dias. Mesmo antes disso, podemos alterar as medidas restritivas que são impostas aos cidadãos, levantar algumas delas, alterar, e aí termos então o pleno direito de realizar manifestações e desfrutar de outros direitos que o cidadão tem, como o de ir à praia, o de dar festas com muita gente, etc, etc. Portanto, caros jovens, alguns dizem que é difícil lidar com a juventude. Eu penso que não. E penso que não até porque nós também fomos jovens. Bom, estou-me a contradizer, há bocado dizia que eu era o jovem João Lourenço, e agora estou a dizer que também já fui jovem. Mas é precisamente por isso. Nós conhecemos a forma de pensar, de sentir, de agir dos jovens. O que muda às vezes é a conjuntura. No nosso tempo não havia manifestações. Ninguém pensava nisso. Havia outras formas de protesto, havia outras formas de fazer valer os nossos direitos. Hoje a conjuntura é diferente. Portanto, é normal o que os jovens fazem, com exceção de que a manifestação não tem que degenerar necessariamente em violência. Não há necessidade de haver violência de nenhuma das partes, nem da parte dos manifestantes, nem da parte das autoridades que têm a obrigação de acompanhar as manifestações. Mas é preciso que ninguém despolete este momento crítico em que pode degenerar em violência. As autoridades, em princípio, são pessoas do bem e não têm interesse nenhum em tratar mal o seu próprio povo, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. É de todo o interesse das autoridades tratarem da melhor forma possível os seus cidadãos. Mas, como dizia há bocado, tudo é relativo. Também depende do comportamento do cidadão. Porque, de facto, para o cidadão se manifestar, não precisa de cometer alguns excessos
como aqueles que verificamos nos últimos dias. Como eu vim mais para ouvir do que para falar, então agradeço que os moderadores deem a palavra aos presentes para que possam exercer o seu direito de manifestação desta forma, comodamente sentados. Falou então esta nota introdutória do jovem João Lourenço, como o próprio Presidente se denominou. A primeira intervenção, vamos ter, Danilo, do representante do CNJ, que é o Conselho Nacional da Juventude. Será esta a primeira intervenção? Lembrar que cada um dos intervenientes terá entre 3 até no máximo 5 minutos. Posto isso, seremos obrigados a cortar-lhe o microfone para podermos então ouvir a resposta do Presidente João Lourenço. Excelência, Sr. Presidente da República de Angola, General João Lourenço, excelentíssimos membros do Governo, é com elevada honra que, em nome da juventude angolana representada neste ato, que agradecemos o convite de Sua Excelência, Presidente da República de Angola, General João Lourenço, e manifestamos a nossa enorme satisfação pelo agendamento de mais um diálogo com os jovens. Saudar a presença de todos os jovens e exprimir a gratidão, desejando que aproveitemos ao máximo a presença do nosso Presidente da República, que sempre foi amigo da juventude, desde o início do seu consulado, para colocarmos as principais que inquietam enquanto jovem. Há 3 anos, a quando da tomada de posse nas funções de Presidente da República, o Sr. Presidente da República disse, e eu cito: Angola precisa de jovens saudáveis, bem preparados e com elevado espírito empreendedor, capazes de, com trabalho e a sua iniciativa, ajudar a Angola a crescer e a tornar-se num país onde, pelas condições favoráveis criadas, vale a pena viver. Apostar nos jovens é apostar no nosso futuro, no progresso de Angola e na sua inserção no mundo global cada vez mais competitivo. Fim de citação. A iniciativa do diálogo permanente com as forças vivas da nação, em particular com os jovens, que o Sr. Presidente da República adotou desde o início do seu consulado, as reformas econômicas, a introdução de quadros jovens no seu governo e o combate contra todos os males que enfermam a nossa economia, com destaque a luta contra a corrupção e a impunidade, são provas mais do que evidentes de que o Sr. Presidente continua fiel às promessas feitas no ato de tomada de posse, pelo que o encorajamos a prosseguir com firmeza e determinação para o bem da juventude angolana, apesar da situação macroeconômica difícil e agravada com a pandemia do Covid-19. Para terminar, agradecer a disponibilidade de Sua Excelência Presidente da República em agendar mais um diálogo aberto e alargado com os jovens, depois de já o ter feito nas províncias do Bié e do Zaire. E aproveitar o momento para também solicitar a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, General João Lourenço, o apoio para a realização do 2º Fórum Nacional de Escutação à Juventude, que o Conselho Nacional de Juventude vai conduzir a partir de janeiro de 2021, que vai poder congregar os jovens de todas as comunas, municípios, províncias, e que vai culminar com o 2º Fórum Nacional de Escutação à Juventude, para que possamos, nesses fóruns de debate, encontrar as soluções para os principais problemas que afetam ou apoquentam a juventude angolana. Muito obrigado por nos ter cedido a oportunidade em dialogar convosco, nosso Presidente. Ngasa Kidila, Tua Pandula. Muito obrigado, Presidente João Lourenço.
Ok, assim avançamos para o momento que vamos ouvir alguém aqui dos Tunesa, um membro dos Tunesa, peço desculpas, representando a área da cultura. Excelência, Senhor Presidente da República, muito bom dia ou boa tarde. Os caros convidados, caros jovens aqui presentes. É uma honra muito grande para mim representar esta classe artística e de jovens que viemos aqui hoje expor os nossos problemas que esperamos encontrar soluções o mais brevemente possível. Senhor Presidente, eu trago algumas preocupações da classe, que são muitas, mas gostaria de, aqui, antes de começar as minhas questões, fazer lembrar à sociedade e ao Sr. Presidente da República que os jovens artistas neste país sempre jogaram um papel preponderante para o processo de libertação deste país, na luta da guerra civil e no alcance da paz. Os artistas sempre estiveram presentes nos mais variados momentos difíceis deste país. Mas sentimos-nos discriminados, Sr. Presidente da República, a partir do momento que se começa a atribuir os títulos. Eu fico admirado como é que 45 anos depois da nossa independência, o nosso país quase que só tem heróis militares e políticos. Eu pergunto, os artistas nunca fizeram nada de vulto para que merecessem também tamanha homenagem? E a minha preocupação começa pelo seguinte, Sr. Presidente. Eu quero pedir à Sua Excelência, Presidente da República, para que crie mais oportunidade para uma classe que nunca é tida, ou quase nunca é tida nem achada. A classe dos atores de teatro, dos artistas plásticos, dos bailarinos, que aos poucos vai morrendo pelo país, dos escritores, dos pintores e dos escultores. Quando há grandes oportunidades de ajuda do Estado, esta classe quase que é a mais prejudicada, como, por exemplo, benesses de casas e tudo mais, esta classe quase nunca é tida nem achada. Gostaria de pedir também ao Sr. Presidente da República que se criassem mais salas de espetáculos, porque nós, com mais salas de espetáculos, poderemos ser autossuficientes e também promover o autoemprego e ajudar o governo a comatar esta difícil tarefa, que é de garantir o emprego para a juventude. Gostaria de saber também do Sr. Presidente da República por que no PIN a cultura não foi contemplada. Temos acompanhado os projetos do PIN, mas não temos sentido a introdução da cultura com a construção de salas de espetáculos nos municípios, nas províncias. Por que o PIN não contempla a construção de mais salas de espetáculos que com certeza poderia ajudar a massificação da cultura e, como disse, repito, promover o autoemprego da juventude. Sr. Presidente da República, eu ouço sempre nos noticiários programas de diversificação da economia, mas eu vejo que o foco é mais agricultura, pescas, indústria. Engana-se quem pensa que a cultura não dá dinheiro. Sr. Presidente, a cultura move bilhões. A indústria cultural dá muito dinheiro e tira muita gente do emprego. Um cantor com uma carreira sólida, fazer muito sucesso, ele sozinho pode garantir emprego para mais de 10 pessoas. Vou falar também em nome dos agentes culturais, que têm enfrentado um grande problema com a questão dos impostos, Sr. Presidente da República. Os impostos são muito pesados para os agentes culturais, para os fazedores de espetáculos. Pedimos ao Sr. Presidente que preste atenção a este setor e que reduza os impostos, porque não é normal uma produtora de espetáculos pagar o mesmo imposto que uma Unitel ou uma Sonangol, quando não temos o mesmo nível de rendimento, Sr. Presidente. Sr. Presidente, quero lembrar a todos aqui nesta sala que o cinema é muito importante para a promoção e divulgação da imagem de um país. E o nosso cinema está na UTI, Sr. Presidente. E se não se fizer nada urgente, vai mesmo morrer. Peço a intervenção do Sr. Presidente da República, do Ministro da Cultura, se aqui estiver, para que ajudem a resgatar esta área, que é muito importante para a promoção e divulgação da imagem do país e também para a defesa da nossa soberania.
Estou a ver já estão levantando a mão, me deu um sinal, vou basar. A última coisa que eu gostaria aqui de pedir ao Sr. Presidente é a questão, Sr. Presidente, mas esta parece que é para a Ministra das Finanças, é a pergunta da lei do messianato. Por que ela não funciona em Angola, chefe, Sr. Presidente? Oriente os funcionários do Ministério das Finanças a tratarem deste assunto. Se me alonguei, peço desculpas. Muito obrigado. Obrigada. Era tudo. A representar a cultura falou Costa Vilola, membro dos Tunesa. Sr. Presidente, por favor. Bom, como é óbvio, eu não vou comentar nem todas as intervenções, nem todas as questões que vierem a ser colocadas. Portanto, vou selecionar aquelas que eu entendo que devo responder imediatamente e outras, sobretudo para aqueles que trazem intervenções escritas. Agradeço desde já que, no fim do encontro, entreguem suas intervenções ao secretariado. Bom, eu estava convencido que o Tunesa que acabou de falar me tratasse de colega. Já não somos colegas. Deixamos de ser colegas. Bom, com relação ao reconhecimento apenas a militares e políticos, se repararem bem, nós estamos a mudar esta tendência que havia de se reconhecer, sobretudo, militares e políticos. O que, de alguma forma, era normal que assim fosse. Nosso país teve 27 anos consecutivos de guerra, ou de guerras. Foram várias guerras